Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e o vídeo de hoje eu vim falar sobre os famosos heróis anônimos que existem na nossa vida e que muitas vezes não são tão reconhecidos assim. Acho que é por isso que eles são chamados de heróis anônimos. Não sei se você já ouviu esse termo alguma vez aí na sua vida, mas esse termo é muito utilizado principalmente para as pessoas que praticam bem, que tá ali do seu lado, que são realmente heróis, né? Que salvam a sua vida constantemente sem você perceber. E você às vezes nem sabe que aquela pessoa é um herói na sua vida, é uma pessoa que Deus colocou na sua vida para te ajudar, para tá te impedindo de fazer besteira, entendeu? E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, assista esse vídeo se você não sabe reconhecer quem são os heróis anônimos da sua vida, tá bom? Mas antes, já curte, já comenta, já se inscreve nesse canal, tá? Para fazer parte dessa família. Nós estamos aí rumo aos 500 inscritos aqui do canal, tá bom? E eu conto com a sua ajuda. Bora compartilhar o canal pra geral mesmo, tá bom? E, claro, gente, vem me seguir nas minhas redes sociais, entendeu? Tô por todos os lugares e bora fazer hashtag LaisaFlix, porque, gente, é muito conteúdo. Eu tô produzindo muito conteúdo pra vocês, tô tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês, então bora maratonar, não só aqui no canal, mas em todos os lugares, tá bom? E é isso, gente. Chega de enrolação e roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra vocês. Bom, meus amores, é o seguinte. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês 3 tipos de heróis anônimos que existem na nossa vida, tá? Bom, eu trouxe só 3, claro que existem milhares, mas trouxe só 3 porque pro vídeo não ficar muito grande. Mas se vocês quiserem a parte 2, só comentar muito aqui embaixo que eu trago a parte 2 pra vocês. Mas o vídeo de hoje tá incrível e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Eu trouxe 3 tipos de heróis anônimos que existem na nossa vida, mas mais do que isso, eu trouxe para vocês, né, também, quero que vocês identifiquem aí quem são esses heróis anônimos e trouxe para vocês como eles atuam nos dias de hoje. Por quê? Para nos auxiliar, eu trouxe a nossa Bíblia, entendeu? Porque aqui tem muitos heróis anônimos que muitas vezes não são tão reconhecidos assim, mas que fizeram parte de um trecho da história da Bíblia, ou de um trecho da história da humanidade que fez total diferença por conta dos seus gestos, por conta dos heróis que eles são, né, das características que eles têm, e eu trouxe isso para vocês hoje, tá bom? Espero que vocês gostem muito e chega de enrolação, né? Vamos começar esse vídeo já. E o primeiro tipo de herói anônimo, de heróis anônimos que eu trouxe pra vocês é nada mais nada menos que aqueles tipos de heróis, aqueles tipos de pessoas que praticam a hospitalidade. Não sei se eu falei certo, mas tô escrevendo aí pra vocês. Bom, Laísa, como assim hospitalidade? Eu recebo a gente aqui em casa, isso é normal, eu já tô acostumado. Mas outros tipos de características que eu vim trazer para vocês aqui em relação a esse tipo de heróis anônimos, tá? Mas o que nós vamos ler aqui na Palavra de Deus é basicamente isso que vocês pensaram aí, sobre hospitalidade, né? Que a pessoa vem, recebe a pessoa em casa e tudo mais. Mas eu trouxe para vocês um outro tipo de visão que esse tipo de herói atua nos dias de hoje, tá? Mas antes, vamos ler aqui a palavra de Deus, porque existe uma mulher que participou, assim, de forma bem direta, e ela é sim, pelo menos do meu ponto de vista, é considerada uma herói anônima, mas se vocês já ouviram falar dela, comenta muito aqui embaixo pra mim, porque eu nunca tinha ouvido falar dela. E o nome dela é Lídia. Sim, exatamente. Você já ouviu falar sobre essa tal Lídia?
Pois é, se você não ouviu é porque realmente confirma a minha teoria de que ela é anônima. E eu vou mostrar para vocês agora esse tipo de característica, né, que ela teve, que é a hospitalidade, né, e o quanto isso fez parte, sim, o quanto isso foi heróico na história aqui da Bíblia, tá? E os versículos estão em Atos 16, dos versículos 15 e no versículo 40, tá? Tô colocando aqui embaixo para vocês, caso fique confuso o que eu tô falando aqui, mas a gente vai ler rapidinho para vocês entenderem um pouco sobre a história dela, tá? 16:15 primeiro. Tendo sido batizada, ou seja, aqui estava falando da Lídia, que a Lídia foi batizada. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideraram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Bom, primeiro versículo aqui, vocês já sabem que foi forte, né? Ela que se ofereceu, ela que ofereceu para receber aqueles pregadores, vamos dizer assim, para vocês entenderem, tá? Aqueles discípulos de Deus, enfim, aqueles crentes de verdade que pregavam a palavra, ela que se ofereceu para eles ficarem, se hospedarem na casa dela, porque ela tinha acabado de ser batizada, né? E ela ainda falou: se vocês me consideram como cristã, como crente firme no Senhor, que venham ficar na minha casa, né? E ela insistiu tanto que eles acabaram aceitando. E no versículo 40 fala o seguinte: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Gente, olha isso, receber Paulo e Silas na sua casa, porque você deu o primeiro passo, porque você quis que os cristãos, né, os pregadores da época, os que espalhavam o evangelho, fossem ficar na sua casa. Ela que se ofereceu e depois acabou recebendo Paulo e Silas, que, enfim, estouraram aí, né, na Bíblia, fizeram uma revolução, principalmente Paulo, né, que é o apóstolo Paulo. Gente, todo mundo conhece o apóstolo Paulo. E ela recebeu eles na sua casa. Então, a Lídia, como vocês perceberam aqui, ela praticou muito a característica da hospitalidade, né? Mas, claro, eu trouxe para vocês como os heróis anônimos que praticam a hospitalidade atuam nos dias de hoje. Claro que sim, tá? Existem heróis anônimos que praticam a hospitalidade simplesmente por se oferecerem, né, para receber os líderes, para receber célula na sua casa e tal. Mas eu trouxe um outro ponto de vista para ver se você consegue identificar com mais clareza esse tipo de herói na sua vida, tá? E nada mais é que esse tipo de herói é quando uma pessoa ela te acolhe nos momentos mais difíceis da sua vida. Como assim, Liza? Vou explicar para vocês. Vocês concordam comigo que Paulo e Silas estavam na prisão? Então eles estavam passando por um momento muito difícil. E nessa época, os pregadores, né, o que espalhavam o evangelho, também estavam passando por algo muito difícil, né? As pessoas não aceitavam tanto assim como nos dias de hoje, mas antigamente era pior. Não aceitavam tanto assim as pessoas saírem pregando, saírem falando de Jesus para qualquer lugar. Então eles estavam passando por um momento muito difícil. E a Lídia, ela acabou acolhendo eles bem nesse momento. E às vezes você tá passando por um momento muito difícil na sua vida, às vezes é uma depressão, às vezes é bullying, às vezes síndrome do pânico, enfim, dependente, ou às vezes até um problema pessoal mesmo, não problema psíquicos, mas problemas pessoais que você tá passando. E existe uma pessoa ali que tá do seu lado, entendeu? Que te impede de fazer alguma besteira, seja besteira no sentido de fato de tirar a sua vida ou algo do tipo, ou seja no sentido de, sei lá, destruir o seu casamento, né, praticar o divórcio, alguma coisa nesse sentido, né?
Então, esse tipo de pessoa, além de te acolher, né? Enfim, além de te acolher, ela ainda pratica a hospitalidade no sentido de salvar a si mesmo, de salvar você de si mesmo. Então, esse tipo de pessoa aí é o tipo de pessoa que realmente se dá por você, né? É o tipo de pessoa que realmente você olha e fala: essa pessoa me salvou de mim mesmo. Eu ia fazer uma besteira, aquela pessoa foi lá e praticou hospitalidade e me salvou. Então ela realmente é o meu herói ou a minha heroína anônima, né? Ou anônimo. E eu quero saber de você se você conhece uma pessoa assim. Se você já conhece, já comenta aqui embaixo se você conhece, tá? Esse tipo de herói e manda esse vídeo pra essa pessoa para ver se essa pessoa realmente se acha esse tipo de herói na sua vida, tá bom? Então, já compartilha aí pra geral, tá bom, gente? O segundo tipo de herói anônimo que existe no nosso dia a dia, mas às vezes a gente nem percebe, é aquele tipo de herói altruísta. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, né? Altruísta, porque é uma palavra muito comum, né? É uma palavra que se tornou muito comum. E para quem não sabe o que é essa palavra altruísta nada mais é do que aquele tipo de pessoa que não pensa muito nela, mas pensa 100% nas pessoas. Então, pensa sempre nas pessoas ao seu redor e tal, enfim. E eu vim contar para vocês que existe, né, um personagem da Bíblia, caderno caindo, que existe um personagem na Bíblia que foi, né, esse tipo de herói que foi altruísta. E o nome desse personagem é Jason. Vocês já ouviram falar desse nome, gente? Jason. Nunca tinha ouvido falar. Quando eu fui pesquisar sobre isso, eu falei, gente, como eu nunca tinha ouvido falar desse cara? Enfim, o versículo que eu vou ler agora tá em Atos 17, do 5 ao 9, tá? A gente vai ler rapidinho aqui para vocês se contextualizarem desse versículo que tá aqui, para vocês ficarem por dentro da história dele. E olha que massa que ele fez para revolucionar ali e ser tido como um herói anônimo aqui nesse vídeo. Vamos lá, Atos 17, do 5 ao 9. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, é aqui que ele entra na história, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas. Ou seja, mais uma pessoa aí, né, que acolheu Paulo e acolheu Silas, né? A Lídia já tinha acolhido lá, mas agora Jason acolheu de novo, né? A fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa, ou seja, né? Além dele ter sido arrancado de sua casa, ele ainda estava sendo exposto para todo mundo, falando que ele era tipo que um traidor, né? Todos eles, ainda no versículo 7, tá? Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Gente, olha isso! Olha isso! Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Gente, o que eu vim dizer aqui para vocês é que esse Jason, ele foi muito altruísta. Muito altruísta. Por quê? Porque, gente, ele deu a sua própria vida. Ele se deu, né? Ele renunciou a si mesmo por conta do evangelho, né? Além dele ter sido ali, dele ter acolhido, né, as pessoas e tal, ele deu a sua própria vida
por conta desses pregadores, por conta dessas pessoas que estavam proferindo o evangelho naquela hora, né, naquela época. E ele também estava proferindo ali, né, falando, não, eu acredito em Jesus e eu defendi mesmo esse povo, podem me chamar de traidor, podem fazer o que for, mas eu dou a minha vida por você, né? E é o contexto aí, né, desse tipo de herói, né, que existe hoje em dia, que tem essas características, né? Que é quando uma pessoa dá a vida por você, né? E muitas vezes existe algumas pessoas aí ao seu redor que renuncia a si mesmo por você. Bom, e como a gente pode identificar, né, esse tipo de herói que é altruísta nos dias de hoje? Simples. Vou tentar resumir aqui para vocês. Esse tipo de herói, ele atua da forma como que eu posso dizer? Ele dá a vida por você, literalmente, sabe? É aquele tipo de herói que ele renuncia a si mesmo por você. Às vezes até os próprios princípios, às vezes renuncia dinheiro, às vezes renuncia família para ficar do seu lado, para estar ali do seu lado e salvar a sua vida. É aquele tipo de gente que quando você tá muito mal, muito mal, ela às vezes sai do trabalho, às vezes ela tá ali com uma questão familiar e ela abandona aquela questão familiar para te salvar, para te ajudar. É aquele tipo de pessoa que realmente você pode ligar e a pessoa vai fazer qualquer coisa para estar ali junto com você. E o terceiro e último ponto, fica comigo até o final. Eu sei que esse vídeo já tá muito grande, mas fica comigo até o final que vai valer a pena. O terceiro e último tipo de herói, né, que existe nos dias de hoje, mas às vezes a gente não consegue identificar tanto, é aquele tipo de herói que pratica a interferência. Como assim, Liza? Vou explicar para vocês que, né, baseado na Bíblia também, que o personagem que foi um herói que praticou ali a interferência, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, foi Júlio. E não é Júlio César, não é nenhum tipo de Júlio que você já ouviu falar dessa Bíblia, porque também está em Atos. Atos 27, versículo 1 e versículo 42 e 43, tá? Vamos ali ler rapidinho, só para vocês ficarem por dentro da história, tá? Vamos lá, Atos 27, 1 primeiro. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Então era uma pessoa muito importante, né? Os discípulos ali, os apóstolos, foram entregues na mão de uma pessoa muito importante. Mas continua nos versículos 42 e 43 que fala o seguinte: os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. E é aqui que encerramos, né, os 3 pontos aí desses 3 heróis que existem na nossa vida. E o que aconteceu aqui? Resumindo, esse Júlio, gente, ele defendeu Paulo, defendeu os apóstolos, defendeu as pessoas que estavam ali no barco, sendo que eles eram pessoas ali opostas, sendo que eles eram inimigos ali. E eu fiquei chocada quando eu vi essa história, porque eu não tinha conhecimento disso. E o que significa essa palavra, né? Interferência. Júlio, nesse contexto aqui, ele interferiu em relação à morte dos apóstolos, né? Ele acabou indo contra ali as suas origens, a sua raiz, para ir a favor dos apóstolos. E o que, Liza, o que esse herói anônimo, como que a gente consegue identificar esse herói anônimo nos dias de hoje? Simples. É quando uma pessoa te apoia enquanto todos estão apontando o dedo para você e te julgando. Sabe aqueles tipos de pessoas
que assim, a pessoa fica do seu lado independente do que os outros pensem. Você tá ali sendo ressachada, tá ali sendo julgada, sabe? Discriminada e tal. Tá sendo uma pessoa muito ruim ali no contexto, assim, geral ali das pessoas. Mas esse tipo de pessoa, esse tipo de herói anônimo fica do seu lado, mesmo que todo mundo esteja contra você. E aí é o contexto aqui geral, né? Que ele, né, esse herói anônimo, vai contra tudo e todos para que você viva. E é exatamente isso que Júlio fez, né? Para que os apóstolos vivessem, ele foi contra até mesmo as próprias origens. Olha que forte isso, né? E aí, conseguiu identificar algum desses algum desses heróis anônimos? Tô perdida. Conseguiu identificar algum desses heróis anônimos na sua vida? Se sim, comenta muito aqui embaixo quem são esses famosos heróis anônimos e compartilha esse vídeo para os seus heróis para que eles percebam que eles são sim muito reconhecidos por você e que você é muito grato pela vida de cada um ali, né? Pela vida de cada herói que fez parte ali na sua vida. Então foi isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas só para concluir aí e fechar com chave de ouro, eu apresentei para vocês 3 tipos de heróis, concorda? O primeiro é hospitalidade, o segundo é altruísta e o terceiro é interferência. Claro que esses heróis anônimos existem na nossa vida, né? A gente tem contato direto com eles. Porém, não sei se vocês perceberam, mas eu apresentei para vocês aqui 3 tipos de heróis anônimos, mas que estão presentes na sua vida, assim, pro resto da vida. Eu não sei se vocês conseguiram identificar, mas eu vou apresentá-los para você. Porque isso eu tenho certeza que nós temos em comum aqui, que são esses 3 heróis que fazem parte da nossa vida em forma cotidiana, né? Todos os dias. O herói da hospitalidade é o Espírito Santo, porque ele tá sempre ali, né? Se comunicando com a gente, ele tá sendo meio que o nosso terapeuta, às vezes, né? E às vezes ele te salva de si mesmo, porque ele fala ali com você, né? A gente tem contato direto ali. O herói altruísta foi Jesus, é Jesus, porque ele se deu por você. Ele renunciou a si mesmo para te salvar. Então, ele é top dos top, né? E o terceiro herói que pratica aí, né, até hoje a interferência é Deus. Porque Deus não vai pela opinião dos outros em relação a você. Ele tem uma opinião formada e ele vai te defender, mesmo que ele tenha que ir contra tudo e todos. E então, conseguiu identificar aí? Pelo menos, se você não conseguiu identificar isso no seu dia a dia, você sabe que você tem 3 heróis anônimos que você tem todos os dias aí na sua vida. É isso, gente. Agora sim o vídeo vai acabar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, manda pros seus heróis anônimos, tá? Pra que eles assistam e saibam que eles são reconhecidos por você. E é isso, gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vem me seguir em todos os lugares e beijo! Tchau!